Senhoras e senhores, iniciando o Papo Atual, recebendo aqui cantor, compositor da nossa região, Barogan. Valeu, pessoal. Boa noite. Satisfação estar presente aí no seu quadro, Jeremias. Muito obrigado por esse convite. Achei bem legal o conceito do quadro e, tô entusiasmado para participar. Show de bola, show de bola. Eu agradeço você, Barogan. Barogan, como que você iniciou na música? Cara, eu acho que, assim, a música ela sempre esteve presente na minha vida, entendeu? Na minha família, desde novo. Meus irmãos tocam violão, então a gente sempre fez bagunças lá em casa, em que a gente cantava. Sempre teve o karaokê, então acho que, assim, a música sempre foi muito presente na minha vida, entendeu? E eu mesmo também não consigo fazer nada sem música, cara. Então, se eu tô limpando a casa, eu tô ouvindo música. Se eu tô trabalhando, eu tô ouvindo música. Se eu tô focado, eu tô ouvindo música. E assim eu vou no meu cotidiano, entendeu? Tô sempre ouvindo música, sempre em contato com ela. É algo assim que não sinto como se eu tivesse começado, mas é algo que me atraiu para ela em alguma parte da minha vida e assim, nunca mais largou, entendeu? Entendi. Quem são as suas maiores influências na música? Cara, as minhas maiores influências atualmente eu tenho mais ligadas ao gênero do rap e do trap, que é o que eu faço atualmente. Mas desde novo eu sempre escutei muito Gabriel Pensador, sempre gostei muito dele. Racionais também, foram muitos que eu ouvi. Na minha época de adolescência, onde eu escutava muito boom bap, eu escutava muito Marechal, e conforme a música foi evoluindo e vindo novos gêneros e evoluções, hoje atualmente eu gosto muito do Travis Scott, que é um artista internacional, mundialmente conhecido, e também do TZ da Coronel, que é um artista mais da nossa região aqui, localizado do Rio, e são assim as minhas maiores referências hoje, entendeu? Dentro do rap. O dia a dia da sua cidade influencia na sua música? Totalmente, pô, totalmente. Porque, assim, a arte imita a vida, né, cara? Então a gente tenta retratar aquilo na arte o que a gente está vivendo. Então sempre que eu escrevo, eu tento passar um pouco do meu cotidiano dentro daquilo ali. Por mais que não seja o meu cotidiano por completo, entendeu? Mas as minhas filosofias, as visões, as reflexões que eu tenho do que eu passo no dia a dia são fundamentais para eu poder conseguir escrever as letras. Qual é o papel do hip hop na sociedade hoje em dia? Jeremias, assim, ser sincero pra você, cara, eu vou te contar a minha experiência com o hip hop, que pra mim foi um divisor de águas na minha vida, entendeu? Eu ter conhecido esse movimento, ter conhecido as mensagens que ele trazia, ter conhecido as classes que ele lutava, entendeu? Daquela época que era mais reprimido, que a gente sabia que tinha, assim, uma violência do Estado maior sobre a sociedade da periferia, entendeu? Então eu sinto que o hip hop ele tem esse papel fundamental para esse tipo de pessoa, esse tipo que vive essa situação ali, conseguir ter sua identificação e saber que a vida é maior do que aquilo, entendeu? Que por mais que a gente assim seja pequeno, por mais que a gente esteja sendo a minoria naquele momento, mas se a gente se unir, a gente fazer um movimento, a gente consegue atravessar continentes, que foi como o hip hop foi, entendeu? O hip hop foi criado lá nos Estados Unidos e através de conexões chegou até o Brasil, onde também se já vivia algo semelhante, porém não era caracterizado, porque não tinha essa, assim, não tinha essa forma de comunicação expansiva, entendeu? Não era muita gente que conhecia o movimento. Então eu acho que o hip hop, cara, ele tem sim condições de aplicar talentos em pessoas e salvar vidas, porque o hip hop não é apenas a rima, ele é o beat, ele é o cara que toca aquele instrumento, ele é o cara que dança, é o cara do grafite, entendeu? Ele engloba várias áreas e várias cenas que inspiram pessoas a serem mais do que o que elas são, entendeu? Então eu acho que ele, assim, é um papel fundamental na nossa sociedade, entendeu? Como que você aborda as questões sociais nas suas letras? Cara, eu tento botar sempre, assim, um pouco do que eu vivo, do que eu enxergo nas letras, entendeu? Então eu sempre tento passar muitas mensagens, ser muito verdadeiro, mostrar críticas ao público. Assim, eu não tento abordar minhas letras como algo superficial. Às vezes tem músicas que a gente faz para poder ser mais comercial, entendeu? E ter assim uma perspectiva diferente. Mas a maioria do que eu gosto de escrever é sobre a realidade mesmo, entendeu? Sobre como as coisas são, sobre como a gente enfrenta algumas causas, entendeu? E mesmo assim a gente tem que ser quem a gente é. E a gente às vezes incorpora várias personalidades dentro de uma pessoa, porque a gente difere em várias funções, é o trabalho, é em casa, é na rua. Então eu tento sempre misturar um pouco disso que assim todos nós passamos em sociedade e botar isso na letra para que fique de forma que a pessoa possa compreender e entender também, entendeu? Onde você encontra inspiração para você compor? Cara, assim, eu acho que inspiração, Jeremias, é uma parada interessante.
porque ela às vezes pode vir eu fazendo uma atividade rotineira. Às vezes eu posso estar, tipo assim, varrendo o meu quarto e do nada me vem uma inspiração de uma música nesse estalo. Isso é muito engraçado, porque é uma coisa que só vem, você não pensa sobre aquilo antes, ela simplesmente vem. Então tem momentos em que a inspiração vem do nada, você já pega uma melodia no ar, você faz uma letra no ar, você pensa numa rima no ar e ela desencadeia outra, e daí você consegue fundamentar, entendeu? Mas eu também tenho inspirações ouvindo músicas e beats. Tipo assim, eu ouço um beat, aquele beat ali me dá uma sensação tal, e sobre essa sensação eu começo a rimar naquele momento, consigo destrinchar sobre ele, entendeu? Tem muito disso também. A inspiração ela é bem relativa. Como é que é esse processo de gravação, de clipe, de rap? Como é que é a produção? É assim, é um processo bem complexo. A gente depende de ter um espaço, entendeu? Que tenha limitações de som, que não sofra tanto ruído, que a gente possa também ter condições de equipamentos para a gente poder conseguir gravar, entendeu? Depende assim de um maquinário completo, que não é barato e não é fácil de você ter acesso nem de encontrar. Principalmente aqui em Macaé. Existem vários estúdios em Macaé, mas não são todos que têm acesso a esses estúdios. Também são preços, às vezes, que cobra que é fora do orçamento, por ser um pouco acessível, acaba sendo um pouco mais caro, né? Aquela velha máxima, né? Oferta sobre demanda. Então, para você poder ter uma condição de gravar, acaba sendo um processo bem complexo, entendeu? Que demanda, assim, ter uma pessoa ali para poder te gravar, que entende sobre mixagem, para poder fazer aquela música com qualidade, entendeu? E você também ter os equipamentos necessários que te ofereçam uma qualidade boa para você poder fazer aquelas gravações, entendeu? Mas, assim, isso é requisitos que eu falo para fazer algo de qualidade, mas as pessoas podem gravar música pelo celular e lançar, podem gravar por diversas formas, entendeu? Eu falo em questão de aprimoramento mesmo e, assim, oferecer uma qualidade que seja igual ao dos grandes artistas que tem na cena, entendeu? Você tem música no YouTube, no Spotify, né? Tenho sim, cara. Graças a Deus eu já tenho já um canal no YouTube. Eu tenho já músicas lançadas no YouTube. Também tenho músicas lançadas lá no Spotify. Para quem quiser acompanhar, o arroba é esse daqui, tá bom? Vocês conseguem me achar com esse nome aí. Então fiquem à vontade para ouvir e também me dar seu argumento sobre o que você achou, que isso também é muito válido. Porque quando eu escrevo, eu não escrevo só para mim. Eu escrevo para pessoas que vão ouvir também. Então, esse feedback eu acho muito importante. Você é de Macaé. O governo tem algum projeto que patrocina artistas locais? Então, Jeremias, aqui em Macaé, a gente também tem um espaço através da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que veio depois que o ator Paulo Gustavo veio a falecer. E essa lei ela vem para beneficiar pequenos grupos que semeiam, fomentam essa cultura do hip hop, fomentam essa cultura do teatro, fomentam essa cultura da escrita, fomentam diversos tipos de cultura, entendeu? Então, essa lei, através da prefeitura, ela conseguiu chegar para nós. Mas, assim, não é algo fácil. A gente depende de uma pessoa que tenha conhecimento nessa área, a gente depende de uma pessoa que tenha conhecimento dentro da prefeitura, entendeu? Que consiga brigar e representar a gente por esses meios. Graças a Deus, hoje a gente tem muito mais visibilidade do que a gente tinha antigamente. Isso é algo que eu confesso que realmente teve esse grande avanço para a gente. Então, tanto que hoje, Jeremias, as rodas culturais, elas são um patrimônio cultural da sociedade. Então, você não pode mexer naquele patrimônio. Então, assim, a gente pode ter um livre-arbítrio para se reunir em praças públicas e fazer nossas rodas culturais com rimas, entendeu? Com remanescências, com poesias. Isso graças a Deus, o Estado reconhece. E, ao mesmo tempo, ele tem fornecido também essa lei, né, que consegue também auxiliar esses grupos. Mas, foi como eu falei, nem tudo que brilha é ouro. A gente também precisa ter a nossa necessidade aqui para conseguir chegar à necessidade deles, entendeu? A gente precisa ter a nossa equipe formada, precisa ter esses conhecimentos, precisa ter essa disponibilidade para correr atrás com o conhecimento e o network certo para conseguir brigar por esses tipos de verbas também, entendeu? Quem são seus heróis na vida real? Cara, meus heróis na vida real, essa é uma pergunta muito interessante, Jeremias. Eu tenho pra mim, cara, o meu maior herói, pra mim, é meu pai, velho. Então, assim, é até difícil às vezes tocar sobre esse assunto, porque eu perdi ele tem pouco tempo. Vai fazer 3 anos esse ano. E, tipo assim, cara, meu pai, eu falo que ele foi meu herói porque, ao mesmo tempo que a gente teve muitos combates, eu e ele, por filosofias diferentes, por ter nascido em épocas muito diferentes, porque meu pai, quando ele me teve, ele me fez com 40 anos. Então, quando eu nasci, ele já estava já num estágio de vida onde ele já era uma pessoa muito mais formada.
E eu, por ser muito jovem, a gente tinha muitas ideologias que não se batiam. Mas mesmo assim, graças a meu pai, ele me ensinou a ser um homem digno, ser um homem verdadeiro, entendeu? E ser muito transparente e saber lidar com todos e tudo. Então, assim, eu acho que isso foi fundamental para eu ser quem eu sou. Então, assim, não teve, acho que, herói que me deu um conselho melhor nessa vida do que ele, entendeu? Você participa de algum projeto social? Então, eu já participei de alguns projetos sociais aqui, entendeu? Em Macaé. Eu participei recentemente de um documentário, foi muito bacana, que conta sobre a história do rap em Macaé. E assim, a gente pôde participar e esses documentários foram apresentados na escola, foi uma parada bem bacana, entendeu? Que a gente, assim, ficou bem feliz de participar. E atualmente, cara, eu tô montando um estúdio no aeroporto, onde toda essa dificuldade que eu falei para você de gravação, de encontrar pessoas qualificadas para isso, eu quero oferecer de forma muito mais social, entendeu? Onde eu possa pegar pessoas aqui do bairro que têm um talento, mas não têm oportunidade e poder entregar essa oportunidade a essas pessoas, entendeu? Eu quero criar esse tipo de projeto, esse tipo de cultura aqui dentro do bairro, porque o aeroporto é um bairro muito bom, porém ele detém e carece de muitas coisas. E essa carência, querendo ou não, faz a criminalidade se instalar e aprimorar, né? Se aglobar aqui dentro. E isso é uma coisa, querendo ou não, que é ruim. Então, assim, são muitos talentos que a gente perde no esporte, no rap, na música, nos instrumentos, em qualquer área, por conta dessa criminalidade, entendeu? Eu não falo nem só por pessoas que acabam indo para o caminho da criminalidade, mas pessoas que deixam de morar aqui por causa das coisas que acontecem, por pessoas que ficam com medo, entendeu? Até pelos próprios que acabam caindo no mundo dos crimes e se perdem nessa vida. Então, eu quero trazer esse projeto cultural para cá, para dentro do bairro, para que a gente possa pegar esses jovens que estão nessas ruas precisando de uma atenção e a gente consiga oferecer nichos que elas possam destrinchar e se tornar pessoas melhores, entendeu? Então, não é um projeto que eu participo, mas é um projeto que aqui eu estou em primeira mão abrindo exclusividade falando para você, que é uma intenção que eu tenho de criar e fomentar aqui dentro. Barogan, seus projetos para o futuro? Cara, para o futuro, um desses projetos que eu te falei é o foco deles. Outras coisas que eu pretendo abrir, eu estou montando a gravadora, também estou montando um canal de podcast, que é o Seab Record, que é a gravadora, e o Seabcast, que é o podcast, que é onde eu quero também entrar nesse ramo de poder entrevistar pessoas, entendeu? E conhecer sobre a história de pessoas e poder divulgar isso, porque eu acho que isso é uma parada muito bacana, porque às vezes a gente tem pessoas incríveis ao nosso lado no dia a dia, só que por a gente viver aquela vida rotineira a gente não sabe. Então eu acho muito fundamental esse papel da gente ter esse espaço para poder englobar esse tipo de comunicação, entendeu? E eu também pretendo, o Jeremias, começar a trabalhar com vídeo, fazendo audiovisual e clipes, entendeu? E me especializar também nessa área de gravação de vídeo e essas coisas aí, entendeu? Top, mano, top. Tem um quadro aqui que se chama Só Vale Um. Vou te Eita. falar os nomes aqui e você fala a E pessoa é que você assim, pra hora? achar melhor. Isso aí, na Que hora. isso. Mano Brown ou Emicida? Caraca. Mano Brown, velho. Vou ficar de Mano Brown. Respeito o máximo Emicida, mas Mano Brown. Fluminense ou Seleção Brasileira? Ah, mano, vou fechar com o Flusão, né? Não tem como. Meteu 5-0 ontem daquele jeito. Flusão. CR7 ou Messi? Cara, essa daí é difícil. Mas eu vou ficar com o pequeno Messi. X-Tudo ou McLanche Feliz? Pô, mano, podrão, né? Raiz, podrão. Felipe Ret ou Oruan? Ixi, pesado, hein, mano. Essa daí é boa, hein? Cara, eu vou ficar pelo Felipe Ret. Felipe Ret possui músicas desde que eu era novo que marcaram gerações, entendeu? Kevin Chris ou Dandy DJ? Dennis DJ. Mas Kevin Chris, monstro. Prefeito, o Elbert Rezende ou Aloysio? Ah, pô, mano. Eu vou fechar com o Elbert, mas ele precisa dar atenção pra cultura. Mas eu vou fechar com ele. Barogan, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Atual. Suas considerações finais. Pô, eu que agradeço, meu amigo. Jeremias, muito obrigado mesmo. Como eu falei no início do programa, cara, isso que você faz é incrível. Você ter esse espaço aqui e disponibilizar a sua atenção para pessoas e pô, se interessar por assuntos delas e expor, fazer vídeos, botar seus conteúdos. Eu acho isso bem bacana, cara. Agradeço de verdade por estar aqui. Espero que a gente tenha feito aí um bom programa para todos os telespectadores que vão assistir. Peço desculpas às vezes se eu gaguejei ou não, porque, cara, emoção é de verdade, mano. Jeremias, tamo junto. Muito obrigado mesmo, meu parceiro.